Som, um, dois, um, dois. Um, dois, som, um, dois. Um, dois, som, um, dois, um, dois, som. Um, dois, som, um, dois. Bom dia, queridos. Na verdade, quando me foi colocado este tema, me colocaram da seguinte maneira: o conflito, ou administrando o conflito entre a família do pastor e a igreja. O tema que me foi colocado para falar nesta manhã foi esse: o conflito entre a família do pastor e a igreja. Se formos falar sobre conflito, administrar conflito na igreja, a gente vai ter que escrever um livro, porque o que não falta na igreja é conflito de várias situações que a gente enfrenta ali. Teria que fazer um compêndio com vários bispos falando sobre uma parte, alguns pastores falando sobre outra parte, porque são muitas coisas que acontecem na igreja. E eu quero, antes de tudo, orar com você. Vamos ficar de pé, pedir ao Senhor a graça de Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprender com a Tua Palavra mais uma vez. Nós temos sido tão impactados nestes dias aqui, tudo tem impactado a nossa vida, os louvores, as mensagens que ouvimos. Senhor, que nesta manhã o Senhor também continue a falar conosco e nos abençoar através desse tema tão importante para nós. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Esse tema é um tema muito difícil porque nós não encontramos de forma explícita nenhuma ortodoxia para tratar do assunto família do pastor e igreja. Aprendemos com os erros dos patriarcas no Antigo Testamento, os erros e acertos, porque a vida deles familiar é bem exposta para a gente consegue enxergar bem tanto os erros quanto os acertos. Mas no Novo Testamento nós não encontramos nada de concreto ou explícito no convívio do pastor e sua família e a igreja. Nós encontramos só que o pastor deve administrar bem a sua casa e cuidar bem da igreja. Não temos nenhum exemplo bíblico de como funcionava essa questão família do pastor, igreja. E nós temos que, para abordar esse assunto, recorrer ao que se chama de ortopraxia, ou seja, a vivência, o dia a dia, né? A vida cristã prática. E se nós formos pesquisar essa palavra conflito, vamos encontrar assim, uma margem muito grande, um leque muito grande de possibilidades. Mas se nós pegarmos essa palavra e enxugarmos para se adequar ao que vamos falar, a gente vai encontrar que conflito é embate, choque, divergência, enfrentamento. Na verdade, o pastor, ele tem uma vida dual, uma vida dicotômica, vamos dizer assim. Ele caminha sempre administrando a sua família e administrando a igreja. É uma estrada de mão única, mas que você está trafegando sempre com essas duas vertentes ao seu lado. É o normal lidar com a sua família, você vai lidar o tempo inteiro com ela, vai mudar, vai ter todas as nuances que uma família tem, e você lida com a igreja, paralelamente, o tempo todo.
O problema é quando há choque. O problema é quando família e igreja começam a se misturar, a se complicar. E a gente vai trabalhar alguns personagens deste drama: pastor, família do pastor, igreja, e os conflitos que podem acontecer nesta caminhada pastoral e nesta caminhada como marido e como pai. Para início de conversa, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, a família do pastor está no mesmo contexto da igreja. A família do pastor não está alienada a nada que acontece na igreja, está sujeito a tudo que todas as outras famílias da igreja também sofrem e enfrentam. Por exemplo, nós não somos imunes a doenças. A família do pastor também fica doente, o pastor fica doente, sua esposa pode ficar doente, seus filhos podem ficar doentes. Então temos que tomar o cuidado necessário em relação a todos os componentes da nossa família. O pastor que tem um filho doente vai ter um desgaste muito grande, porque ele tem que cuidar da igreja e cuidar do filho doente. Quando a esposa do pastor adoece, ali no desgaste o pastor fica sobrecarregado, porque a esposa é uma aliada muito importante no ministério pastoral. E quando ela adoece, o pastor fica sobrecarregado na igreja, com certeza. Quando o pastor adoece, sobrecarrega a sua esposa, a esposa acaba ficando sobrecarregada quando o seu marido está doente, que ela tem que administrar a casa, ficar olhando também as coisas da igreja, mesmo que tenham pessoas que o façam. Enfim, isso faz parte da vida pastoral. Também não somos imunes a filhos desviados. Filho de pastor também se desvia, pode se desviar e sair do caminho do Senhor. Filho de pastor também pode tomar o caminho das drogas. Filho do pastor também pode sofrer por causa de homossexualidade. Filho do pastor também pode cair na delinquência e prostituição. Ou seja, nós estamos no mesmo contexto da igreja. Também não somos imunes às crises financeiras. A família pastoral também enfrenta crises financeiras. E nós vivemos no nosso país uma crise financeira muito grande. Ela pode acontecer por diminuição na receita da igreja, prejudicando o provento pastoral. Pode acontecer por descontrole nas finanças do lar do pastor. Pode acontecer por imprevistos, tais como doença, onde se gasta um dinheiro enorme com remédio. Um lar com um problema financeiro pode se tornar um lugar de muita tensão. Só que é uma família pastoral, que tem uma igreja caminhando também na mesma estrada da vida familiar do pastor. E também temos que prestar atenção para a verdade que nós não vivemos em outro planeta. Muitas vezes, queridos, nós trazemos alguns conceitos em nossas mensagens que não condizem com a realidade. Às vezes estabelecemos para os outros padrões que nós mesmos não alcançamos ainda. Como se nós estivéssemos fora do planeta e apenas dando as ordens. Nós temos que entender que é um mundo ao nosso redor, com pessoas saindo para trabalhar de madrugada, enfrentando trânsito, conduções cheias. Há pessoas ao nosso redor enfrentando problemas tais que as nossas soluções conceituais e os nossos clichês não podem resolver. E quando essas coisas nos acertam em cheio, porque estamos no mesmo contexto do povo, né? Nós damos conta de que não vivemos num mundo paralelo. Estamos no mesmo barco,
na mesma panela que todos da igreja estão. Só que o que todos esperam de nós nesses momentos, e aí que está o drama, é que os enfrentemos, ou os problemas, a dificuldade, com bom ânimo e colocando em prática o que nós pregamos. Dito isto, vamos falar sobre algumas coisas que podem gerar um embate, um conflito entre a família do pastor e a igreja. Vida conjugal versus igreja. Ou seja, quando a vida conjugal se choca com as atividades da igreja, o casamento passa a correr grande risco. Se não houver cuidado, os muitos afazeres e as prioridades invertidas podem causar um grande tédio matrimonial, fazendo com que o ministério se torne uma barreira, se interpondo entre os dois, causando um gradativo e silencioso distanciamento, esfriando assim o relacionamento de amor entre o casal. É um grande problema esse conflito entre a vida conjugal e a igreja. Isso pode acontecer. E algumas medidas nós precisamos tomar para que isso não aconteça. Porque o que adianta a igreja, vamos dizer assim, bombar e o casamento do pastor acabar? Eu já soube de frases ditas da esposa para o pastor: ou eu ou a igreja, você vai ter que fazer a sua escolha. Algumas medidas são muito importantes para a gente preservar o nosso casamento, manter o nosso casamento em integridade. Primeiro, é preciso manter a privacidade do nosso lar. Ou seja, é um ambiente sagrado, deve ser preservado, porque é um lugar de intimidade familiar e não deve ser invadido de forma leviana. É preciso estabelecer limites, porque senão nossa casa vira uma passarela onde todos desfilam, não se tem horário para nada, as pessoas vão na nossa casa a qualquer momento, sem respeitar a nossa privacidade. O que eu faço para preservar o meu lar nesse sentido? Primeira coisa, gabinete pastoral se faz na igreja. A nossa casa não é lugar de se fazer gabinete pastoral. Se o membro quer conversar com o pastor, que o faça na igreja. Nosso lar tem que ficar bem separadinho, porque senão se mistura a igreja com a casa, fica complicado. Em alguns lugares as pessoas constroem um puxadinho no seu quintal e fazem uma igreja ali. Confusão. Quando nós assumimos a igreja de Araruama, era assim. A igreja era na casa do pastor. Nossa Deus. Era uma confusão, ninguém sabia o que era o quê. A primeira coisa que nós fizemos foi tirar a igreja dali. A igreja cresceu e prosperou. Enquanto estava naquela confusão, naquela mistura toda ali, a igreja estava minguada e nada acontecia. Reunião de ministério se faz na igreja, não na casa do pastor. A casa do pastor é a casa do pastor. Reuniões faz na sala, na igreja, onde for. No lado do pastor só deve entrar quem for convidado. Isso não quer dizer que não se possa convidar as pessoas para irem na sua casa. Meus filhos cresceram na igreja e de vez em quando a galera ia lá para casa. Ficava 10, 15 jovens lá, né? Pegava o campeonato brasileiro, cada um era um time, e jogavam lá, ficavam a madrugada inteira, saíam de manhã. Eu acordava de manhã com a galera lá na minha sala, deitada, um por cima do outro, no chão. Beleza, isso é tranquilo.
tranquilão. Mas ninguém me incomodava. Ó, gente, ó, fica aí, galera, vai, levava refrigerante, levava salgadinho, comiam, bebiam lá em casa, beleza, tranquilo, sem problema. Mas meu filho convidou, falou conosco e nada houve de problema. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas qualquer coisa, eu vou na casa do pastor. Pode. Dizem que o pastor não pode morar muito perto da igreja, de modo que ele tem que ir de chinelo. E nem tão longe que tem que vir de mala. Igual a sogra, né? Então, manter a privacidade. Ai, Jesus amado. Estão lendo ali que eu coloquei, gente? É um problema isso, né, gente? Eu tenho tido muita dificuldade nisso. Confesso para os irmãos. O trabalho, gente, sempre vai existir. Sempre vamos ter trabalho. Mas descansar também faz parte do trabalho. Nós aprendemos isso com Deus, né? Quando nós vemos a criação, o nosso bom Deus trabalhou organizadamente por 6 dias, com tardes e manhãs, descansando no 7º dia. Violar o sábado é desprezar o descanso que Deus estabeleceu para o bem da nossa saúde. O princípio do sábado da guarda do sábado trabalhar 6 dias e folgar 1. Aí tá, não, aí vai marcar consulta. Na minha folga eu vou marcar consulta médica. Eu vou lá no urologista, vou no cardiologista. Não é isso. O dia da folga não é para você marcar médico. Não é para você ir lá na casa de alguém para poder fazer um outro tipo de trabalho para a igreja. Folga é folga. Folga é folga. O dia de descanso é dia de se desligar mentalmente, porque às vezes o cara vai, o corpo sai, mas a mente fica lá na igreja. Né? Isso é muito mais difícil. Eu consigo fazer isso, graças a Deus. Eu consigo fazer isso. Quando eu saio, eu saio. A não ser que ligue para mim. Hoje, ontem aqui já ligaram, morreu um. Jesus amado, misericórdia. Resolvemos, tinha que resolver, pronto, agora estou com a cabeça aqui de novo. Mas, e sempre quando eu saio, acontece alguma coisa na igreja. Não sei com você é assim. Sempre acontece alguma coisa. E você está longe, tu deixa tudo arrumado, mas sempre acontece alguma coisa. Aí você chega, oxa, pastor, se o senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? Fala, Jesus, eu não sou Jesus para ressuscitar ninguém, não. Então, sempre que você sai, mas é a questão da integridade, né? Inteiro para a esposa e filhos. Então, folga. Para quem trabalha fora e ainda administra a igreja, é mais difícil, mais complicado. Mas quem é tempo integral, e os dois estão em tempo integral, gente, o tempo quem faz somos nós. Qual é o problema? Então, não tira folga e vai acumulando. Chega uma hora, não aguenta. Nenhum aconselhamento é tão urgente que possa roubar esse momento tão necessário. Não é urgente. Urgente é só morte, gente. Ninguém vai morrer porque não pôde se aconselhar na terça e vai se aconselhar na quarta. Não vai morrer. Não vai morrer. Para se tirar um dia de descanso é preciso sintonizar, esse é o problema, com a agenda da mulher. Para mim é mais difícil, minha mulher trabalha. Sintonizar porque a folga não é só sua, a folga é sua e da sua esposa. Nem que fique em casa, de perna para cima, jogando sei lá o quê, ou vá ali na pracinha, comer um cachorro quente, sai um pouquinho, mas tem que ter um dia para a gente parar, senão ninguém aguenta. Então é preciso tirar folga semanal. Estou falando de relacionamento conjugal, por enquanto.
É preciso namorar. Né? E quando eu falo namorar, eu estou falando de namorar mesmo. Não estou falando do sexo propriamente dito, mas namorar. Eu falo de romantismo. O casamento é um lugar de celebração. Porque com o passar do tempo a gente corre o risco de perder esse sentido de celebração que é pertinente ao matrimônio, celebrar o outro. Eu, por exemplo, não gosto de ficar em casa quando minha esposa não está, eu não fico sozinho. Não fico. Você vai chegar em casa que hora? Tal hora. Então, tal hora eu vou para casa. Eu não gosto de ficar em casa só. Para eu estar em casa, tem que estar com a minha mulher. Mesmo que ela esteja na cozinha, fazendo comida, passando roupa, mas você tem que estar ali comigo. Né? Alguém já disse que os casais sábios namoram. Você não sabe o tempo que você vai ter com a sua esposa. O tempo que tiver, tem que celebrar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, algum tempo atrás, mostrou que um dos mais importantes fatores de estabilidade da união do casal é o tempo que passam juntos. O ministério cansa. O ministério nos separa, está fazendo uma coisa, a esposa está fazendo outra. Isso é normal, mas a intimidade do casal tem que ser preservada. O casal precisa programar para ficarem sozinhos pelo menos uma vez por semana. Até uma caminhada juntos vale a pena. Caminhada é difícil, né? Caminhada. Lá onde eu moro, caminhada é muito difícil de se fazer. Você tem que ir de carro para um lugar bem distante para você fazer a caminhada, porque lá é batente, aí você está andando, tem outro um degrau aqui, você sobe uma escadinha, desce, tudo numa calçada. Nunca vi uma coisa dessa. Caminhar, a intimidade tem que ser valorizada e preservada, celebrada. A privação sexual pode abrir portas para adultério. O casal precisa celebrar também um ao outro. É preciso gozar férias. Alguns ministros falam orgulhosos. Poxa, tem 5 anos que não tiro férias. Bobão. Não sabe o que está perdendo. 8 anos sem tirar férias. Besteira. Isso prova, sabe o quê? Nosso egoísmo, sabe por quê? Porque quando nós não tiramos férias, não saímos, a esposa também não sai. O filho que trabalhou pra caramba, que estudou pra caramba, ainda ajudou na igreja, também não sai. Não sai ninguém. E cada ano a família vai ficando mais desgastada. A igreja vai cansando, tem muita gente cansada da igreja. Por que não sai? Ah, não vou sair não. A igreja não sobreviverá sem mim. Se você morreu hoje, a igreja continua. Vai outro pastor para lá e pronto. Sem engano. A igreja pode sobreviver. Ah, não. Mas, poxa, peraí. Se não tiver, ninguém pode pregar. Chama os colegas que você conhece. Faz uma escala. E eles pregam lá para você. E está tranquilo. Ah, mas se eu não pôr, o povo não vai. Não estaremos lá para ver. Qual o problema? Você não está lá, o povo não foi, você não também não foi. Não é, gente? São coisas que nos prendem que não era para prender. Eu fico meio, poxa, deixa, o povo não vai, tá bom. Depois eles vão. As ofertas vai cair. Sai na segunda semana. Foi, já vai cair mesmo. Não vai cair mesmo? Hã? Sim. Sempre no fim do mês. É, com você, sem você, vai cair. Depois vai cair. Você não vai fazer diferença nenhuma. Não vai.
Procura pagar o que dá para pagar até o meio do mês e sai. Tá? Hã? Ah, não tem dinheiro. Tá bom, beleza, não tem dinheiro. Procura alguém que ceda uma casa para você ficar. Aí você não paga estadia no hotel. Um parente, um amigo. Fica lá. Ah, não tem dinheiro. Leva comida. Leva lá o frango assado, leva a comida. O que você iria comer na sua casa? Leva as compras e vai. Pelo amor de Deus. Vai lá. Leva o pãozinho com mortadela. Leva suquinho, aquele sucozinho de pó. Mas sai. Não é motivo para não sair, gente. Às vezes uma aventura tão legal você sair. Eu me lembro que eu tirava férias com a minha família. Antes de ter carro, a gente ia lá para Nogueira. Pegavam 3 ônibus, as crianças pequenas. As crianças passavam mal, vomitavam no ônibus. E vão embora. Assim, era feliz. Passavam 7 dias ali só. Voltavam de ônibus de novo, mala. Tire férias, querida, por favor. Tire férias. Isso vai gerar conflito. Sua família vai ficar esgotada da igreja. Por isso. E é preciso valorizar o cônjuge. Valorizar o cônjuge implica em ser criterioso com o uso do tempo. Muitas vezes gastamos mais tempo na igreja do que necessário, tá? Deixando a mulher com a sensação de abandono e desvalorização. Estou falando mais para homens, né? Valorizar o cônjuge envolve organização nas prioridades e disciplina. O pastor que tem tempo integral, ele pode ajustar o tempo para buscar as crianças na escola e levar e buscar na escola. Eu achei interessante uma entrevista com o jogador de vôlei, o líbero Serginho, que falou, graças a Deus, minha vida vai voltar ao normal. Eu vou poder buscar meus filhos na escola. E estava sentindo falta de pegar os filhos dele na escola, por causa da concentração, de todo o trabalho que teve que fazer. O pastor tempo integral, ele pode ajudar com as crianças, né? Também, no lar que a esposa trabalha, tem que se ajustar o horário para se fazer uma refeição junto, pelo menos. É importante verbalizar o que se sente pela esposa, sabe? Dizer que ela é importante. Elogiar particularmente, publicamente. Eu coloquei aqui, uma mulher bem amada é uma aliada poderosa. Amém? Gostou, né? É uma aliada poderosa. Bem amada. Uma mulher mal amada é um problema. Né? Problema. Então, estou falando de casamento, agora vou falar do cônjuge. Alguns conflitos do cônjuge com a igreja. Cônjuge versus igreja, olha isso aí. Para várias mulheres é uma honra ser esposa de pastor. Algumas são até pastoras também. Corresponde muito bem ao chamado do marido, abraça a causa plenamente, né? Mesmo com desafios e fardos e decepções. Mas nem toda mulher abraça dessa maneira. Para outras, é ou se tornou um fardo insuportável. Muitas mulheres estão extremamente insatisfeitas, deprimidas e até mesmo revoltadas. Quando se conversa com várias esposas de pastor, a Kátia conhece bem isso, né? A Raquel, a Beth também. Mulheres revoltadas, deprimidas, insatisfeitas, com depressão. E existem algumas nuances que fazem com que a mulher fique dessa maneira, né? Por exemplo, a mulher cujo marido se tornou pastor, ela não se casou com um pastor. Quando ela se casou, um montão de sonho, daqui a pouco vem o ministério na vida do camarada.
É como aquele camarada que se casou com uma mulher não crente, a mulher se converteu. Isso dá um nó na cabeça do cara. A mulher para ele com ele lá para as baladas, tudo mais. Agora não vai mais, é outra mulher. Então, não se casou com o pastor e nem sempre é fácil ver a trajetória de nossa vida ser modificada. Isso tem que ser compreendido também. Mudou, se casou, fizeram planos, se casaram, fizeram planos, e agora mudou. Mudou tudo. Isso não é uma coisa fácil de se compreender, não, gente. Estilo de vida, às vezes, inferior ao planejado. O marido ganha pouco como pastor. O projeto de vida era uma outra coisa, era um outro nível de vida. E isso vai afetar a mulher. A mulher pode se sentir bastante frustrada por ter que abrir mão de alguma realização pessoal por causa do ministério do marido. E a igreja acaba sendo um empecilho. Pode trazer conflito? Pode. Como lidar com essas coisas, né? Como conviver com essas coisas? Esse aqui é demais, hein? A mulher não crente cujo marido é pastor. Isso pode acontecer, gente? Pode. Uhum. Pois é. Não crente. Em alguns lugares o cara casa para poder ter o ministério dele. Isso acontece muito em algumas igrejas tradicionais. Aí ele casa com a moça sem ela se converter. Tu evangeliza ela, não, eu ganhei para Cristo. A mulher não se converteu, se convenceu para casar com um cara, casou, ele se casou com um não crente. Caramba, meu Deus do céu. Uma esposa de um pastor não crente dentro de uma igreja é um estrago. É um estrago. Então o cara vai lá, se destacou, diácono e tal, mas quem ordenou também não percebeu, engoliu barriga, né? Porque quando você vai ordenar um cara, você tem que olhar a esposa, tem que olhar o casal, não pode ignorar, mesmo que o cara seja o mais talentoso do mundo, não pode ignorar, você que é pastor, que vai ordenar outro pastor, pelo amor de Deus, você não pode ignorar isso. Não pode. Por quê? É um problema sério na igreja, depois. A mulher vai trazer vários problemas. Né? Vários problemas. O cara vai começar a sofrer muito no seu ministério. Por exemplo, por causa dos frutos que ela vai apresentar, a igreja vai perceber. Né? O cara vai ficar sozinho na condução do rebanho. E com o tempo ela vai ser uma pedra de tropeço muito grande na vida do marido. A igreja vai se tornar um inferno. Qual a solução? Jesus salva. Que Jesus salve a mulher e a igreja. A mulher que não concorda com que o marido seja pastor. Tem mulher que não concorda que o marido seja pastor, gente. Pastor, eu não quero. Porque é um fardo bastante pesado, né? Algumas mulheres entendem que o marido não tem condições de dirigir uma igreja como pastor titular, e às vezes ela tem razão. Né? Às vezes, ou quase sempre. Né? Mas como auxiliar. E ela vê o cara perdido, mais perdido que cego em tiroteio. Elas ficam constrangidas. Tem que falar para o camarada, né? Ficam sofrendo calada por compaixão do seu marido que não tem condição nenhuma de dirigir uma igreja. Isso é um problema para o casamento e para a igreja. A falta de liberdade por causa dos encargos da igreja é algo que nem todas querem experimentar. Vida social, que muda bastante, né?
é tolhida por causa do ministério. E tem mulher que não quer, poxa vida, a gente projetou tantas coisas, agora eu vou ficar preso ali. Para elas a igreja é ou passará a ser uma prisão. Conflito. Problema. E o que mais se vê, a mulher sobrecarregada por causa da igreja. Por quê? Privação, o que o marido ganha não é o suficiente. As entradas da igreja irregular, o provento fica quase impossível de se tirar, ou fica imprevisível, né? Abaixo do que se espera e a família passa necessidade. Já vi esse filme muitas vezes. Eu tenho até que horas nessa brincadeira aqui? 1 hora? Tem 1 hora que eu tenho? Então já vai acabar. Nem começou. Eu posso ir mais um pouquinho? Você tem paciência comigo? Eu comecei a falar agora. Né? Então, passa a necessidade. Eu não posso correr, porque esse é um assunto que a gente não vê muito. A gente não escuta muito sobre essas coisas. Tem que trabalhar fora, muita gente para completar a renda, né? E tem que fazer as tarefas de casa todinha e ajudar na igreja. Cara, ninguém merece isso, né? Sobrecarrega, conflitos. O cara muito absorvido pela igreja, a mulher segura toda a barra dentro de casa, porque o marido não está lá para ajudar ela. Estou falando tudo isso para a gente pensar um pouquinho como família. Eu não posso pensar no meu ministério sem pensar direitinho sobre a minha família. É a mesma estrada, o tempo todo. Aliás, a estrada da igreja pode acabar, mas a da família não acaba, não. A mulher se sente sufocada com tantas cobranças feitas pela igreja, exigindo que ela seja um exemplo de primeira dama, né? Porque a mulher tem que ser sempre simpática, de oração, tem que saber falar às mulheres, tem que dirigir bem o trabalho infantil e blá, blá, blá. Né? Como, se puder cantar e tocar, ainda melhor ainda. Cara, não dá. Essa não é exigência para uma mulher de pastor. Na igreja não faltam pessoas de língua ferina que não cessam de falar mal dela ou jogar piadinhas, né? Não sei se vocês já sofreram isso de mulheres de pastor aí. Né? Isso cansa. Tem hora que você... Então, querido, o pior de tudo é isso aqui. O pior de tudo é quando a mulher percebe claramente que o marido dá mais valor à igreja do que a ela, negando-lhe tempo, amor e atenção. Ele ouve todo mundo, arranja tempo para atender a todos, mas negligencia as necessidades básicas da sua mulher. Se você resolver isso aqui com a sua mulher, você resolve as outras coisas. Porque se ela se sentir amada e tendo atenção, ela consegue superar as pressões que há na vida da mulher do pastor. Bom, outros problemas que nós temos aí. Conselho de um pastor, de um homem experiente. Maridos, tendo consideração pela vossa mulher, é a continuação do versículo que nós começamos, primeiro slide. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. 2 coisas, homens. Apelo aos maridos. Nossa esposa é a nossa primeira ovelha. Ela precisa de mais cuidados do que os outros. E a segunda coisa, devemos sempre perguntar a ela se estamos conciliando bem casamento e igreja.
Como é que eu estou? Estou conseguindo conciliar bem? Não, você está me deixando para trás. Outro tipo de conflito, o Jesus amado. Filho de pastor versus igreja. Olha, eu pesquisei um pouquinho sobre o filho de pastor. Fui buscar o depoimento dele na internet, de alguns filhos de pastor. Como eles se sentem como filho de pastor. Todos convergiram para uma frase: não é fácil ser filho de pastor. Não é fácil ser filho de pastor. É difícil. Por que é difícil ser filho de pastor? Pois é, desviado. Eu vi muitas coisas na internet. Eu vi rapazes que com 13 anos saíram da igreja do pai, foram para uma outra igreja porque não aguentavam conviver ali. É o filho do pastor. Exatamente. Exatamente. Pois é. Um estigma, né? E vamos abordar um pouquinho esse tema que você não vê muito isso. Eu mesmo só fui me atentar para isso, que eu nunca conversei com meus filhos sobre isso. Nunca. Quando eu comecei a pesquisar, falei, caramba, que é isso? Para alguns passou a ser um estigma ao ponto de não conseguirem congregar na mesma igreja do pai, por não suportarem as cobranças exageradas. Eu vi uma reportagem de um menino, um rapaz de 13 anos, que ele foi jogar e comprou um jornal dos esportes, foi entrar na igreja e o diácono barrou ele na porta. Ele entregou o jornal e o cara pegou o jornal, não pode entrar com isso aqui não, rasgou e jogou assim. Falou, você é um filho de pastor, você tem que dar o exemplo aqui. O rapaz entrou para assistir o culto jovem, no outro dia falou, pai, eu não quero ficar mais ali não. Aí o pai arrumou outra igreja para ele ir, ficou indo, frequentando lá e conseguiu sobreviver até a idade adulta. Outros desviados demais. Eu tenho alguns filhos de pastor aqui, tem ele lá. Não sei se tem mais algum aí que é filho de pastor. Tem ele. Pois é. Né? São mais cobrados que os outros. A igreja exige excelência por parte do filho do pastor. Ele precisa ser o mais santo, o mais educado, dentre todas as outras crianças. E o pior é que ele tende a ser o mais evitado. Né? Ó, isso eu tudo ouvi de filho de pastor. Tem que dominar muito bem as perguntas bíblicas. Afinal de contas, é o filho do pastor. Quando faz alguma coisa errada, não é corrigido como as outras crianças, mas costuma ouvir aquele incômodo adendo, você é o filho do pastor, precisa dar o exemplo. Não é isso, querido? Olha lá. Isso aconteceu comigo também. Meu filho, quando tinha 10, 9 anos, ele se engalfiou com um garoto lá, os moleques se embolaram. Esse rapaz já até morreu, esse rapaz, ele hoje é faixa preta. Se fosse com a idade adulta, você levar uma coisa. Então se engalfiou com um garoto lá, aí ele separou, aí a garota chegou para ele, você não pode fazer isso, você é filho do pastor. Cara, para que ela falou isso? Ele estava nervoso. Falou, morde aqui para ver se sai sangue, minha filha. Falou para ela, para a professora, morde aqui, eu sou gente igual a ele.
Ele me insultou, ele fez... Cara, uma mulher ficou assim, não sabia o que falar, porque ele respondeu na lata, meu filho caçula. Eu sentei com ela, conversei, aí a coisa foi contornada e o pessoal passou a entender essas coisas. Né? O filho do pastor sofre demais. A igreja está atenta a tudo que o filho do pastor faz. A quem ele escolhe para namorar, suas companhias, a maneira como trata as pessoas, seu temperamento, sua espiritualidade. Tudo. Né? Então, o filho de pastor muitas vezes tem a sensação de ser vigiado. É horrível, gente. Né? Isso faz o quê? Gera um desgaste, pode gerar um desgaste entre ele e a igreja. Né? Alguns expressam aos pais isso, outros vão perdendo o prazer de estar naquele ambiente, não aguenta mais. O segundo fator é que ele se preocupa com a imagem do pai. Tenho certeza que você que é filho de pastor, você se preocupa com a imagem do seu pai. E algumas coisas você, cara, peraí, meu pai, o que vão dizer do meu pai? Rola essa parada também para a garotada, com certeza. E acabam reprimindo por se preocuparem com o que vão dizer do pai, caso eles fracassem, né? Então, eles se veem na obrigação de manter um bom testemunho, abstendo-se até de mesmo de coisas lícitas, para não prejudicar a imagem do pai. Isso pode estar acontecendo com seu filho, tá? Pode estar acontecendo com ele. Então, o que acontece? Quando eles descobrem que a vida cristã, primeiro que isso pode levar ele a uma vida de fachada, uma vida artificial, uma vida vivida para agradar aos outros, e viram caricaturas. Mas quando ele descobre que a vida cristã é individual, e que ninguém pode ser responsabilizado pelos erros dos outros, muitos deles rompem com essa barreira, né? E passa a viver uma vida cristã de qualidade, autêntica, assumindo a sua individualidade, servindo a Deus e vencendo essas pressões. Outros, infelizmente, né, não compreendem essa lei da liberdade e acabam se desviando e saindo. Então, queridos, atenção aqui, não podemos ficar alienados aos sentimentos de nossos filhos. Muitas vezes nós não damos conta do que se passa no coraçãozinho deles. É preciso ter atenção, pois ninguém se desvia da noite para o dia, mas através de um processo que começou tempos atrás. Converse com seu filho sobre essas questões, como ele se sente. Isso é muito importante. Nessa estrada única. Então, não sei se vai dar para passar, os 2 vídeos vai dar para passar? Só para vocês terem uma ideia, para eu fechar com algumas coisas importantes aqui. Esse foi o que se engafiou com um garoto lá, na igreja, quando era pequeno. Hoje ele é casado, ele tem uma filha, ele tem 26 anos. Vai fazer 26 anos. Gabriel, realmente há uma cobrança maior da igreja por você ser um filho de pastor? Eu acho que sim. Com 9 anos, mais ou menos, meu pai começou a me deixar de muitas vezes, até mesmo na escola dominical, quando eu ia fazer uma bagunça, toda aquela coisa de criança, e na minha adolescência, muitas das vezes eu chegava a jogar na minha cara,
você se preocupava com a imagem do seu pai em relação ao seu testemunho? Assim, no meu período, quando eu comecei a ter ciência realmente das coisas, Aí é uma sincronia. É uma sincronia aqui. A imagem está vindo de lá, entendeu? É o improviso. É o puxadinho. Gabriel, real... 1:40. Para sincronizar com a imagem e som. Igual no repórter, né? Às vezes o cara fala, o cara já falou um montão de coisa já, o som está lá na frente, ou está lá atrás. e tudo mais, eu comecei a me preocupar mais um pouco, sim, quando começou a parte de namorar e tudo mais. Eu muitas das vezes tinha oportunidade de dar uma Se liga no namorada na áudio. igreja e tudo mais, mas eu me controlava, principalmente nessa área, pensando no ministério do meu pai, na responsabilidade que ele tinha e sabendo que por mais que o testemunho meu não tem nada a ver com o ministério dele, entre aspas, porque a salvação é individual, cada um luta pela sua, mas como existia esse preconceito que eu vinha observando pela igreja, eu comecei a me preocupar mais um pouco por pensar, como diz a palavra de Deus, né? Se você faz alguma coisa que faz o seu irmão pecar, se puder evitar de fazer, é melhor que não faça. Então, procurava ficar mais na minha, isso foi até, entre aspas, um pouco bom para mim, porque eu comecei a me preocupar um pouco com a minha santidade, um pouco mais com a minha santidade, também pensando no meu pai, pensando na minha família e, claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas para mim, esse ponto foi ruim no início, que eu sentia a cobrança, mas em parte, no meu caso, foi bom com relação a eu começar a pensar um pouco no ministério do meu pai e me ajudar no período da adolescência, que é um período que eu sei que é bem difícil. Você sofria pressão em casa, uma cobrança de seus pais Esse é o por ser um problema, filho tá, de gente? pastor e por esse motivo não poder errar? Não, em casa meu pai, assim, acontecia de eu tomar aqueles puxões de orelha, ainda mais quando eu era mais criança. Gabriel, para, tem certas brincadeiras que não precisa fazer dentro da igreja e tudo mais, mas eu via como um pai que... Parou de novo. Finalzinho. Coloca a outra. Sintoniza a outra. Põe a do Michel para mim. Esse é meu filho mais velho, tá? Ele hoje vai fazer 29 anos. Michel, como foi a cobrança das pessoas durante sua adolescência? Você sentia-se pressionado pela igreja, ser o melhor e não errar? Já ouviu alguma vez a frase, você é o filho do pastor, deve dar o exemplo? Com relação à pressão, realmente essa pressão externa ela existe na escola, dos amigos, no colégio e na igreja também, principalmente com relação aos professores. Os professores acabam te cobrando
mais do que os outros alunos da classe dominical. Você não pode errar uma pergunta, você não pode ter um comportamento inapropriado, não pode errar, vamos dizer assim, né? E acabam te tratando como uma criança extraterrestre, como um ETzinho. Mas enfim, meu pai recebeu a missão aí de pastorear a igreja eu tinha 12 anos para 13 anos, então eu era adolescente praticamente. Na minha adolescência eu sofri realmente essa pressão e eu acho que não teve, não sei, se tiver algum filho de pastor que não ouviu essa frase ainda, você é um filho de pastor, você não pode fazer isso, tem que dar exemplo. Eu quero ouvir desse filho de pastor, porque eu não conheço nenhum dos meus amigos que são filhos de pastor e que não tenham ouvido essa frase ainda. Realmente, essa pressão externa, ela existe. Então, existe essa pressão externa de verdade. Vamos voltar aqui para a gente poder fechar? Então, gente, conselho para o líder, para o pastor. Preserve sua família. Preserve a sua família. Preserve de verdade a sua família, o seu lar. Olha só o que eu coloquei aqui. O maior bem que recebemos de Deus é a nossa família. Ela não tem preço. Ela não pode ser vendida, ela não pode ser malbaratada. Precisamos protegê-la, pois nosso lar é o Éden onde o Senhor nos colocou para cultivar e guardar. Para guardarmos nossa família, será preciso que estejamos atentos e tomemos algumas medidas necessárias para protegê-lo. Primeira medida: respeite o seu lar, não levando a igreja para casa. Não leve a igreja para casa. Ou seja, não fale mal da igreja nem de seus membros dentro de casa. Principalmente perto dos seus filhos. Você vai trazer para o seu filho revolta contra a própria igreja. Está falando mal da igreja, mal é um irmão aqui, outro ali. Não fale mal de ninguém da igreja dentro da sua casa. Igreja é igreja, sua casa é sua casa. Não fique falando dos problemas da igreja dentro de casa. Evita. Se for falar lá no quarto, lá com a esposa, mas evite. Poupe sua mulher de muitas coisas da igreja. Terceiro, procure não levar ofertas para contar em casa. Procure. Se por algum motivo precisar levar, conte em um lugar reservado. Se possível, não leve. Separe as coisas. Evite atender em gabinete pastoral em casa, a gente já viu. Então, respeite o seu lar, separe. Segundo conselho, essa apostila tem completa, que tem muito mais coisas aqui nessa apostila. Se você quiser, você pode falar com o pastor Sérgio, ele anota o seu nome, o seu e-mail, eu mando para você por e-mail direto. Entendeu? Não precisa copiar, não. Segundo, respeite a individualidade do seu filho. Respeite isso. Não faça pressão em casa para ele ser o melhor, porque ele é o filho de pastor. Ele já sofre pressão lá fora, não tem que sofrer em casa. Não pressione seu filho a se comportar bem para que a imagem do pai dele não seja prejudicada. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Ensine a sua igreja, doutrine a sua igreja. Ensine na igreja e fale para o seu filho isso. Isso é importante. O bispo Robert fez isso. A Raquel também. Isso é importante. Doutrine a igreja. Meu filho é igual a qualquer outro. Se ele fizer coisa errada, corrija como qualquer um outro. Não passe a mão na cabeça dele e nem cobre demais dele. Procure sempre conversar com ele sobre como se sente em relação às exigências da igreja e assegure que ele é uma pessoa como qualquer outra, com nome e identidade. Isso é muito importante, muito importante. Eu me dei conta que não conversei com meu filho sobre isso, agora que eu vou saber, mas sempre deixei ele seguro de que ele era uma criança como qualquer outra. E atenção, dê atenção e carinho ao seu filho, pois ele precisa mais que qualquer outro de fora.
Eduque seu filho com disciplina e amor, para que ele não venha a fazer coisas erradas, fiando-se em ser o filho do pastor. Tem isso também, né? Uma coisa que eu não sou pai ainda, sou recém-casado, mas uma coisa que eu aprendi do meu pai, eu já nasci, meu pai já era um pastor, e ele sempre falou para mim assim: Henrico, você tem que fazer ou deixar de fazer algo, não porque você é meu filho, mas porque você é crente. Então isso está no meu coração. Eu vi isso pequeno, não sei quantos anos eu tinha, mas até hoje na minha vida eu me pauto por isso. O que eu deixo de fazer, ou o que eu faço, eu penso no fato de eu ser um cristão, não de eu ser o filho de um pastor. É isso. Exatamente. É a individualidade. A individualidade tem que ser respeitada aqui. É verdade. Então, queridos, e outra coisa mais importante, respeite as necessidades de sua família. Quando a esposa mencionar ou reclamar que você está passando muito tempo na igreja e pouco com ela, ouça, por favor. Ouça a sua mulher. Faz isso não. E reprograme-se para estar e conversar com ela. Se ela reclamar, você tem que atender. Procurar, à medida do possível, acompanhar a atividade do filho na escola. Jogo de futebol do seu filho, importante. O balé da sua filha. Larga tudo na mão da sua mulher, não. Evite atropelar as folgas, pois sua família precisa de você inteiramente. Integralmente, com integridade. Pelo menos uma vez por semana, pelo amor de Deus, respeite isso. Ah, não, quinta-feira estou de folga, para preparar a mensagem da noite. Poxa, pelo amor de Deus, não é isso, isso não é folga. Eu já caí nessa armadilha. Respeite a necessidade de sua família. Olha isso aqui. Sua mulher e filho precisam de férias. Não o despache e fique, tá? Vá com eles. Não despache eles não, vá com eles, pelo amor de Deus. Não é? Para fechar, eu quero fechar com duas frases, sabe? Que não são minhas, desta vez. Um grande escritor, para mim um predileto, e depois dessas duas frases eu passei a gostar mais dele, o Eugene Peterson. Ele, na verdade, não foi ele que escreveu esse livro, na década de final de 90, dos anos 90, três escritores fizeram uma coletânea dos artigos dele, de alguns livros dele, e compilaram e fizeram um livro. Então, aqui tem poesia, tem conto, tem ensino, tem até música e entrevistas com ele. Nessa época, ele não tinha nem escrito ainda a mensagem, tinha compilado alguns livros. Então, eles fizeram esse apanhado todo e surgiu o livro Espiritualidade Subversiva. É um livro assim, onde ele mostra toda a sua intelectualidade, a sua erudição, a sua devoção, porque nessa época que foi escrito esse livro, ele já lia a Bíblia em hebraico direto e no grego direto, não lia versão nenhuma. E já vinha fazendo já as suas compilações, suas paráfrases, e vários livros escritos, era um pastor de renome. Então, numa das partes desse livro tem uma entrevista. E nessa entrevista, o rapaz que estava entrevistando ele, o Michael, pergunta para ele o seguinte: por qual coisa você gostaria de ser lembrado? E ele falou, pergunta difícil, respondeu, parou um pouquinho para pensar e respondeu. A resposta dele foi, para mim, foi fantástica. Gostaria de ser lembrado como bom marido, bom pai
e bom pastor. Gostaria de ser lembrado da perspectiva das pessoas com as quais convivi. Nossa Deus, essa resposta para o camarada foi fantástica. E o cara falou para ele assim, poxa vida, realmente, porque você sabe que nada disso tem sentido se os mais próximos a você não foram amados. O rapaz respondeu para ele. E depois surgiu uma nova pergunta. Se soubesse que teria de entregar seu último sermão ou mensagem, quais seriam os seus possíveis temas? E a resposta dele foi um arremate fantástico de quem realmente valoriza a família mais do que qualquer outra coisa. Ele respondeu assim: vá para casa e seja bom para sua esposa. Trate seus filhos com respeito e faça um bom trabalho naquilo, o que quer que seja, que colocarem em suas mãos para fazer. O que temos que fazer hoje é ir para casa e fazer assim. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Almoço agora.